E se a gente pudesse montar um mapa para uma vida com propósito, usando a sabedoria de 4 textos antigos? É exatamente essa a nossa exploração de hoje. Juntar as peças de um projeto para a gente conseguir navegar pelos desafios da vida com integridade. Então, toda a nossa conversa parte desta pergunta aqui: o que é que realmente precisa para se construir uma vida íntegra? Essa busca por uma resposta vai ser o nosso guia, o fio condutor de tudo que a gente vai ver. Ok, vamos começar a montar esse projeto. A primeira parte foca no o quê. O que é, afinal, uma vida íntegra? E para encontrar essa base, essa fundação, a gente vai olhar para a poderosa autodefesa de Jó. Pensa só na força dessa frase. Isso aqui não é só uma regra geral, é um pacto pessoal, uma decisão tomada antes mesmo da situação acontecer. Jó não ficou esperando a tentação aparecer, ele decidiu de antemão como ia agir. Isso mostra a profundidade do compromisso que é a base da integridade dele. E esse compromisso, olha, não para por aí. Como a gente vê aqui, ele se espalha por todas as áreas da vida. Desde a fidelidade pessoal e honestidade nos negócios, até o tratamento justo com todo mundo e, pasmem, até com os inimigos. É uma visão, sabe, de 360 graus do que significa viver de forma íntegra. Mas claro, a história não seria tão simples assim, né? Enquanto Jó tá lá defendendo a sua integridade, os amigos deles chegam para desafiar essa perspectiva. Vamos ver como um deles, Eliú, introduz uma ideia que muda totalmente a conversa sobre o sofrimento. Agora, o que é fascinante aqui nesse slide é o contraste. De um lado, você tem Jó dizendo, eu sou justo porque eu tô sofrendo. Do outro, Eliú chega e fala, e se o sofrimento não for um castigo, mas uma forma de aprendizado, ou até de prevenção? Isso só mostra como é complexo entender a dor, mesmo para quem se esforça muito para viver direito. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Vamos combinar, manter os padrões de Jó é, uau, incrivelmente difícil. Então, de onde vem a força para viver desse jeito? Essa pergunta é a ponte perfeita para a próxima parte do nosso projeto. E a resposta para essa pergunta nos leva direto para a segunda parte do nosso projeto, a fonte de energia. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, fala sobre um tipo de poder que não vem da nossa força de vontade, sabe? Vem de um lugar muito mais profundo. O conceito central aqui é essa ideia de uma nova aliança. E a mudança é radical. Em vez de seguir um código de conduta externo, tipo leis escritas em pedra, a ideia é de uma transformação que acontece por dentro, uma mudança de dentro para fora. E esse slide ilustra essa diferença de um jeito brilhante. Paulo coloca lado a lado a letra, que seriam as leis externas, que segundo ele só mostram onde a gente erra, e o espírito, que oferece o poder para a gente realmente mudar. Sabe, é a diferença entre ter um mapa e ter um motor no carro. Certo, então, a gente já tem um padrão de integridade e uma fonte de poder. Mas o que acontece quando essa vida, digamos, idealizada, dá de cara com a realidade dura de um mundo que é, muitas vezes, injusto? Como é que se lida com essa frustração? E aí que a gente entra na terceira parte do nosso projeto, que lida exatamente com essa luta emocional. A gente vai usar o Salmo 43 como um estudo de caso, para ver como reagir quando se está fazendo tudo certo, mas o mundo parece estar contra. Esse salmo é uma verdadeira jornada emocional. Ele começa com um grito de raiva contra a injustiça, passa por aquela dor da dúvida, do abandono, depois se transforma num apelo quase desesperado por direção e, no final, acontece uma escolha consciente e muito poderosa, a de ter esperança. E aqui está o ponto de virada. É incrível porque o salmista está literalmente conversando com ele mesmo, confrontando o próprio desespero. É um ato de pura vontade. Ei, alma, ponha a sua esperança em Deus. Ele não ignora a dor, mas decide focar em algo maior. É uma estratégia poderosíssima para lidar com a injustiça. E isso nos leva à peça final do nosso quebra-cabeça. O resultado, o porquê disso tudo. Afinal, qual é o legado de uma vida vivida dessa forma? O livro de Provérbios dá uma resposta surpreendentemente direta para isso. O livro de Provérbios apresenta um contraste bem claro, quase como uma lei de causa e efeito. De um lado, quem age com maldade e egoísmo colhe destruição. Do outro, quem tem olhos generosos, que é um jeito muito bonito de descrever alguém que procura ajudar os outros, essa pessoa colhe bênçãos. E o texto especifica é por compartilhar com quem precisa.
E assim, olha que interessante, as peças se encaixam e formam um projeto completo. A gente tem a fundação sólida do compromisso de Jó, a fonte de poder interno vinda de Paulo, a resiliência e a esperança do salmista e, por fim, o legado de generosidade de Provérbios. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Olhando para este projeto de 4 partes, qual delas parece ser a mais desafiadora no mundo em que a gente vive hoje? Será que é a disciplina pessoal para manter a integridade? É buscar uma transformação que vai além da nossa própria força? É manter a esperança quando tudo parece perdido? Ou é praticar a generosidade de forma consistente? A resposta talvez aponte exatamente por onde a nossa jornada precisa começar.